Eu nasci em João Pessoa, onde vivi a maior parte da minha história de vida e de minha trajetória profissional. Mas a minha infância, em grande parte, eu vivi num vilarejo chamado Cachoeira dos Guedes, no município de Guarabira, a uns 100 quilômetros da capital. E nesse vilarejo não tinha sala de cinema, naturalmente, e a gente tinha um pessoal que circulava, né, com um projetor, e os filmes aparecia lá uma vez por mês, às vezes assim, mas não assim com tanta constância. Foi só um período assim na minha infância, e eu pude ver pela primeira vez um filme sendo exibido, e eu costumo brincar dizendo que aquele filme era um filme antiquíssimo, A Paixão de Cristo, e que eu via mais riscos na tela do que imagens propriamente, né? Porque o filme era tão rodado. Um pouco mais tarde a gente se muda para a sede do município, e aí já tinha um contato maior com o cinema, com uma movimentação maior, né, cultural assim, da cidade, sobretudo o cinema, né, que passou a ser uma predileção minha, assim, e tinha 2 salas lá, e foi onde eu comecei a ver, né, ter uma diversidade maior de filmes, e também assisti muita coisa na televisão, né, talvez até mais, assim, eu ficava até madrugada esperando os filmes naquela época. E aí, dessa forma eu tive acesso, assim, interessante que eram filmes, assim, alguns filmes que me chamavam a atenção, e eram justamente filmes que tinham uma estética mais apurada, né? Já vi os filmes de Brian De Palma, via Polanski, Psicose de Hitchcock, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Teve um tempo que eu queria ser artista. Eu queria ter uma expressão, né, no mundo, né, e colocando meu ponto de vista por meio da arte, assim. Eu não sei de onde veio isso em mim, né, porque eu não tinha assim nada na família relacionado à arte, né. E aí, de repente eu quis cinema, nem pensar, né, nem saber como é que funciona, né? Eu pensava como era que seguir nisso, e também não existia escolas, né, não existia nada relacionado à capacitação, né, para a gente nessa área, né, que era uma coisa muito difícil. E até bem na frente, né, quando eu me formei também era muito difícil ter isso, né, na Paraíba, no Nordeste, não tinha. E eu também não tinha condições de sair. Mas aí eu pensava em ser artista, e aí comecei a estudar sobre pintores, né, fiz um curso de artes plásticas e comecei a desenhar. Enfim, não levei à frente aquela trajetória, mas estudei, li muito sobre artistas, sobre Van Gogh, sobre o surrealista Salvador Dalí. Van Gogh foi quem mais me marcou, né, com aquele tormento criativo genial, né, do Van Gogh. Paralelamente eu comecei a escrever, e escrevendo poemas, e escrevendo umas coisas mais livres, assim. E aí comecei a me interessar mais pela escrita, né? E também lia muito, né? Eu lia muito, e ia para a biblioteca pública, e lia inclusive as revistas de jornalísticas, né, semanais, como a própria Veja, que naquela época fazia grandes reportagens, e me chamava a atenção, né, alguns desses textos assim, e lia também muita resenha, né, sobre livros, sobre filmes, sobre pintores, né. E quando eu termino o 2º grau, assim, eu já vinha na verdade pensando, né, no que eu queria, né, o que eu queria fazer, e com essa perspectiva, né, de me tornar um artista, né, e a relação com a escrita. Então eu pensei em ser escritor, e aí eu procurei um curso que tivesse uma proximidade maior com isso, né, com a prática da escrita, e que não fosse longe, né, porque a gente não tinha condições de ir para um lugar muito distante. E aí eu resolvi ir para João Pessoa, assim, fiz o vestibular para jornalismo, passei e fui sozinho para João Pessoa, né, e enfim, fui morar na residência universitária. A despeito daquelas dificuldades, das adversidades tal, materiais, foi uma abertura assim da minha mente, e perceber aquela diversidade, né, sobretudo relacionados
relacionada à arte, né, em que eu podia ter contato com um universo de coisas, né, dentro do curso de comunicação e também na cidade, né, com muitas salas de cinema, com exposições, enfim, com os eventos artísticos, né, e eu tinha contato com aquilo. Na própria universidade a gente tinha acesso a muitos filmes, né, diferentes, e o próprio documentário, né, que era algo que realmente na infância eu não tive acesso quase nenhum. E na universidade não possibilitou isso. Eu via muitos documentários nordestinos, né? Vladimir Carvalho, Linduardo Noronha, o Cajueiro Nordestino, e via também muitos filmes europeus, filmes asiáticos, Kurosawa, que eu era encantado, assim, não sou, né? E vi um documentário que muito interessante, assim, que me fascinou, que foi uma série documental chamada Poakatsi, Koyanekatsi, e tinha um outro, eram três. E então, assim, foi crescendo também, né, a necessidade e a vontade, né, de fazer audiovisual. E aí eu já escrevia também, já colaborava com o jornal, né, com matérias culturais, né, e fiz uma matéria sobre o patrimônio histórico de João Pessoa com o professor Hermano José, que era um artista plástico. Não era meu professor, ele era professor de artes, mas eu conheci porque fiz essa matéria, entrevistei ele, e aí depois fiz amizade com Hermano José, e numa conversa Hermano fala assim, a gente estava em 1991, era a véspera da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, a ECO 92, que ia acontecer no Rio de Janeiro, no ano seguinte, né? Aí Hermano disse, vocês poderiam fazer um filme, um documentário sobre o Cabo Branco, né, que é o extremo oriental das Américas, Ponta dos Seixas, em João Pessoa, e levar para a ECO 92, denunciar a degradação que está acontecendo, né, com o extremo oriental das Américas. Teve um projeto de um parque do Cabo Branco, feito por Burle Marx, que esse projeto foi escanteado já há muito tempo. Então, uma referência internacional, né, do paisagismo, que é Burle Marx. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e digo, eu vou fazer esse filme, eu vou fazer esse projeto. Mas foi assim, uma batalha para a gente conseguir, né, o apoio. Teve um momento que eu achava que não ia conseguir mais e tal. Marcos Vilar falou, Arnaldo, tem uma produtora, Tela Viva, do Armando Formiga, e aí ele estava, de repente, eu acho que ele estava querendo, né, participar tal, de algum projeto assim, e vai lá conversar com ele. E aí eu tinha ido antes na TV Cabo Branco, né, e aprendi o projeto, conversei e tal, e a superintendente lá disse que eles iriam apoiar, mas não ia ceder equipamento. O que eles podiam fazer era ceder espaço para anúncio na TV. Então eu poderia usar aquele espaço e negociar com possíveis patrocinadores do projeto. Então ele cedeu esse espaço na TV e eu levei isso para o Armando Formiga, né? E o Armando disse, não, mas na verdade assim, a gente nem precisa, né, disso aí, dessa contrapartida, porque a gente vai participar de qualquer forma. Porque ele também já tinha espaço lá na TV, né? E aí começou assim aquela batalha da produção, né, com poucos recursos também, né? Sei que a gente concluiu a edição do documentário na véspera de levar para a ECO 92. Eu consegui umas passagens terrestres, né? E fui, nessa época fui eu, Hermano e Martinho Patrício, que é um artista plástico paraibano. Hermano foi de avião, né? A gente foi de ônibus, 3 dias para chegar no Rio. E lá no Rio a gente ficou hospedado no apartamento de Hermano, porque Hermano tinha ido para o Rio justamente para resolver umas coisas lá desse apartamento, né, que estava lá fechado. Foi um apoio extraordinário que eu tive de Hermano, né, de conseguir essas facilidades assim, e também por conta do conteúdo, né, o contato com o próprio Burle Marx, que eu fui conhecê-lo, né, nesse momento que fui para o Rio, a gente exibiu, e eu aproveitei também para fui na TV Brasil e conversar com o pessoal para exibir o filme na TV Brasil. E a gente conseguiu também, eles veicularam o filme nacionalmente, acho que umas 2 vezes.
Quando se fala no Cabo Branco, geralmente cita-se como o ponto mais oriental das duas Américas. Isso é importante porque, de certo, os nossos colonizadores viram o Cabo Branco como primeira parte de nossa terra. Ele é um dos 4 cantos do mundo, é uma referência mundial. Ele é um monumento magnífico que a natureza nos deu de graça, né? E que infelizmente não tem sido dado o cuidado que merece. Quando eu volto para João Pessoa, eu teve aquele momento, né, de exposição, enfim, de exibição do filme, espaço nas mídias. A gente fez o lançamento lá na cidade, mas eu continuava naquela situação de distanciamento, né, da possibilidade de continuar criando, né, como realizador audiovisual. Eu não tinha recurso, né, para isso. E aí eu fui procurei uma motivação, né, também, assim, a despeito da situação precária financeira, motivação para continuar criando, que foi a fotografia. Eu tive contato, acesso ao laboratório do curso, e aí era mais acessível, né, e com equipamento lá do departamento de comunicação, e depois eu comprei uma câmera também, uma Zenith, uma câmera barata, uma câmera russa, tal, mas conseguia fazer as coisas. Era um equipamento profissional, né, ou semi-profissional. E aí eu fiz um projetinho, consegui algum recurso para comprar filmes e fui fotografar a cidade de João Pessoa, a grande João Pessoa. E aí comecei a fazer uma expedição pela cidade, então fotografava tudo, né? Sobretudo patrimônio histórico, questão ambiental, né? O cotidiano. Então fiz muito material assim e fiz uma exposição chamada Imagens da Cidade. Isso tem uma conexão, né, lógico, com o cinema, né, com o fazer cinematográfico. Inclusive porque mais tarde, quando eu fiz um documentário chamado Sanhauá, que foi em 2009, que foi do programa Doc TV, que era um programa do Ministério da Cultura, né, que tem esse programa nacional. Enfim, cada estado selecionava 1 ou 2 projetos, alguns mais, né, São Paulo mais projetos, para serem exibidos pela TV pública em rede nacional. E a gente fez o filme Sanhauá, em que eu revisitei toda aquela cidade, né, como se eu estivesse revisitando, né, aquela expedição que eu fiz fotográfica, né, que eu fiz em 93. Medo. Daqui da terra não tenho medo nada, só do castigo de Deus que eu tenho medo, somente. Enfim, concluí o curso e aí, né, precisava me lançar, pensar no que é que eu ia fazer da vida. E aí, ainda tentei a carreira acadêmica, não deu certo, porque, enfim, continuava naquela situação de dificuldade financeira muito grande, e eu fui procurar emprego. E, enfim, alguma habilidade que eu tinha adquirido do ponto de vista profissional, né, e que havia algum mercado em João Pessoa, era o jornalismo. Eu queria escrever, fazer jornalismo cultural, né? Aí eu comecei assim a ter uma nova perspectiva, né? Mais o audiovisual, o cinema, assim, de certa forma me distanciei, né, disso e fiquei assim. Mas entrevistei muita gente, conheci muita gente, né? E isso, naturalmente, isso foi agregar, né,
na minha trajetória depois como documentarista, né? E em 2005 eu decidi assim, que não queria mais trabalhar em redação de jornal, queria seguir uma trajetória independente, né, de produção, sobretudo tentar me envolver realmente com o audiovisual. E abri também uma empresa, né, depois chamada Eliro Produções, é uma produtora, né, audiovisual. Mas assim, nesse reinício eu decidi realmente estudar audiovisual. O reinício se deu dessa forma, né, e mergulhar no estudo, né, fazer oficinas, fazer cursos, fiz cursos de roteiros com Joaquim Assis, curso de produção, curso de direção de fotografia, curso de assistência de direção, enfim, eu tentei, né, pegar o máximo de informações, né, sobre o universo da produção audiovisual e refazer esse conhecimento, né, revigorar, né, o meu conhecimento na área. E um dos cursos que eu fiz foi de cinema direto, promovido pelo NUDOC, da Universidade Federal da Paraíba, e que tinha professora, inclusive, que já tinha sido minha professora, Vânia Perazzo, né, e tinha o Ivan Lebarov, que é o produtor, marido de Vânia, e Renato Alves, enfim. Era um curso que unia, né, teoria com a prática, e, enfim, foi uma oportunidade muito interessante, né, de me aprofundar no documentário, né? E também, assim, na teoria e na prática, porque a gente pôde executar, né, e fazer um filme, né, durante o curso. E foi quando eu fiz um documentário chamado Oliveira de Panelas, Tema de uma Vida. Pelo social eu vejo a criança mais feliz, sem preconceito de raça, sem divisão de país, sem fábrico de metralhas, nem de bomba e nem fuzis. Quase na sequência, assim, a gente conseguiu um projeto para fazer um filme sobre as expressões da cultura popular num bairro da periferia de João Pessoa, né, que era o bairro dos Novais. E ali tinha uma diversidade, né, uma movimentação de cultura popular muito forte na época. E aí a gente fez um documentário que é o Brincantes Visionários, que foi uma experiência extraordinária, assim, a convivência com aqueles personagens, com aquela efervescência cultural que existia ali, né, e de certa forma, assim, que o centro da cidade, né, que praticamente não conhecia, né. O que motiva mais a gente continuar o grupo é a força de vontade mesmo de brincar, porque eu amo a cultura. Nós gostamos da cultura. Porque eu acho que tudo na vida é a cultura. Chega aqui, eu quero ver. Eu vinha preparando, né, me preparando para fazer algo maior, assim, porque até então vinha fazendo curtas. E aí, no contato com meu amigo Eduardo Stuckert, que a gente fazia o Mapa Guia MPB, e conversava muito. Eduardo foi um atuante produtor cultural nos anos 70, né, na Paraíba, e muito forte, desde os anos 60, que Eduardo atuava, enfim, estava envolvido com o movimento cultural, com produções musicais e tal, e foi um dos primeiros produtores de Zé Ramalho, e amigo de Zé Ramalho, enfim, daquela turma daquela época, e eles tinham muitas histórias. Isso aqui é a história. A história começou aqui, meu primeiro show de rock da Paraíba, cara. E Eduardo me contava muitas coisas e eu ficava pensando, cara, eu pensava em escrever uma biografia. E aí, depois dessa minha retomada com o audiovisual, eu digo, eu quero fazer um documentário. Isso aqui são fotos preciosas, realizadas todas aqui, eu acho que é tudo aqui da época de João Pessoa, né? Isso aqui eu tinha visto no site. Ó, isso aqui no teatro, é o dia antes Esse é da antes vida. da vida, esse aqui é um dia antes da vida. O Guilherme está aqui tocando comigo. É. Tudo isso foram shows feitos aqui, que foi um laboratório. Esse teatro, daqui a pouco eu vou falar para você o que é que eu acho do Santa Rosa. Zé queria que eu gravasse entrevista em estúdio, ou seja, ia fazer o mesmo, né, do que já existia.
que já tinha sido feito sobre ele. E eu digo, Zé, aí eu argumentei para ele, né, que queria fazer um documentário diferenciado, queria que o documentário assim fosse mostrasse um pouco do Zé Ramalho, não apenas como artista, né, mas como uma pessoa assim, que tinha sua vida, que tinha suas histórias, que tinha suas coisas, e no seu dia a dia até, né, se possível. O lançamento do filme Zé Ramalho, O Herdeiro de Avu-Rai, foi quase paralelo, né? Quase ao mesmo tempo em que eu lancei o Sanhauá. A produção de Zé Ramalho começou bem antes, e depois de Sanhauá a gente fez o curta O Contador de Filmes, que é sobre Ivan Cineminha, né? Que é um cara que tem uma memória, né, extraordinária, assim, de se recordar tudo relacionado aos filmes que ele assistiu durante a vida dele, né, desde criança. Eu chego para o cinema, a primeira coisa que eu faço, se for com atores desconhecidos, eu levo um caderninho, continuo até hoje, anoto, diretor, ator, o cinema que foi exibido, e a data, exato. E pronto, aí eu anoto os filmes, anoto a quantidade, deve estar em torno de 15 mil já. Teve uma experiência também muito interessante assim nessa minha trajetória com produção independente, né, ligado ao cinema paraibano, que foi os projetos que a gente conseguiu fazer para digitalizar o acervo fotográfico e cinematográfico de Machado Bittencourt, que era um piauiense, mas radicado na Paraíba desde a década de 60. Foi uma das pessoas que teve um dos raros estúdios de cinema 16mm no país, e ele teve isso em Campina Grande na década de 70, que era a Cinética, né? E Machado fez muitos documentários, fez muitos cinejornais na época, que era feito em 16mm. Enfim, a gente tem essas produções também paralelas, né? E o audiovisual, a gente escreveu alguns projetos, mas que não deram certo, e também assim, os recursos, eu não tinha como investir mais recursos próprios, né? E foi quando eu resolvi sair da Paraíba, em 2014, e consegui ser aprovado no concurso para trabalhar como jornalista do IFCE. E estou aqui no Ceará desde 2014. Eu vim primeiramente para o Alto Sertão, de Crateús, e lá, assim, chegando, me veio enfim, aquela sensibilidade, aquela perspectiva de documentarista, né, de você visualizar, captar e fazer algo sobre aquela realidade, sobre aquele lugar em que eu ia viver, né. Foi muito interessante, porque me veio a ideia de fazer um projeto, um documentário sobre aquilo ali, e foi quando surgiu o Veio de Resistência. Eu sou do fogo, soldado, eu sou de tudo que me é, eu sou do fogo, soldado. Eu sou de tudo que me é, eu sou vigia da Ixã, eu sou caboclo Salomé, eu sou vigia da Ixã. Atualmente eu moro aqui em Aracati, que é no litoral leste, né, do Ceará, e tenho continuado com projetos audiovisuais. Estou com 2 projetos neste ano. Um é de desenvolvimento de roteiro, de ficção, longa-metragem. Também a gente está na pré-produção, na verdade a pré-produção bem começa, acho que no final desse ano, de um documentário longa-metragem, e provavelmente a gente grave entre janeiro e fevereiro do próximo ano.